Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube com informações aí, novidades do Santos no dia que pode negociar e receber proposta por jogadores que estão no elenco, e também vamos falar desse suposto contrato milionário que o Santos deverá assinar com uma casa de apostas. Tudo isso e muito mais. Antes, se inscreva aqui no canal, ative o sino para você receber as notificações e não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então bora lá, turminha. Vamos falar do peixe aí. Primeiramente sobre essa notícia, informação sobre o novo patrocínio Master que o Santos terá na sua camisa, né? O patrocínio principal aqui, que fica estampado no peito. O Santos deverá então assinar um novo contrato com uma casa de apostas, né? Que na verdade o Santos já tem uma, que é a Blaze. Ela vai sair do Santos, né? E o Santos já prepara então a substituta que vai entrar nesse lugar. Hoje a Blaze paga para o Santos, gente, 22 milhões e meio por ano. E o Santos, segundo o presidente Marcelo Teixeira, disse que vai triplicar esse valor com esse patrocínio Masters, passando da casa dos 60 milhões de reais. Então, realmente, o Santos vai explodir aí o valor do Master, né? O contrato com a Blaze termina no dia 13 de abril. O Santos faz aniversário no dia 14 de abril. Então, segundo o presidente, ele deverá anunciar o novo parceiro do Santos, Master, no dia 14 de abril, aniversário do clube, tá? Nesse momento, a Novibet é a principal candidata a assumir esse cargo, né? Esse posto aqui, que é o Master do Santos, tá? Só que o presidente do Santos revelou que outras empresas estão no páreo, principalmente outras casas de aposta, despistando para ver qual que vai ser, né? A que vai ser anunciada. Mas, diante disso, o Santos espera arrecadar mais de 100 milhões de reais nessa temporada com os patrocínios, tá? Não só o principal aqui, né, da futura casa de apostas, mas também com os outros. Na verdade, o Santos hoje é um uniforme do Santos. Eu gostava muito mais quando tinha toda a camisa branca ou listrada, né, só com o distintivo do clube e a empresa que fornece material esportivo, né? Mas hoje não. A gente vê que vários clubes têm vários patrocínios, várias marcas estampadas, né? O uniforme do Santos, por exemplo, parece um macacão de piloto de Fórmula 1, né? Tem patrocínio para todo lado. Só que a gente sabe que faz parte. E o Santos, então, espera chegar a 100 milhões nessa temporada e principalmente acertando esse Master, então, que vai entrar no lugar da Blaze, que por enquanto é a Novibet, mas que pode haver novidades e o Santos anunciar uma outra marca, tá? Então vamos aguardar até o dia 14, né? Que será o aniversário do Santos, e vai ser anunciado então o novo parceiro Master aí, entrando uma bolada no Santos aí, 60 milhões ou mais por ano, por temporada, na camisa do Santos, o patrocínio Master, beleza? Vamos aguardar aí, porque é uma notícia muito boa que vai trazer aí um ganho para o Santos, um salto, né? Você sai de 22 milhões anuais, vai para 60 ou mais. Logicamente que a gente sabe que tem influência do Neymar nisso, né? Se o Neymar não tivesse no Santos, apesar do Marcelo Teixeira falar que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, a gente sabe. Se não fosse o Neymar, o Santos poderia dobrar, sair de 22 e para 44, 45, né, por temporada. Mas a gente sabe que por causa do Neymar, o Santos está disparado em termos de publicidade, né? E o Neymar, lembrando que cada contrato que o Santos assina, o Neymar tem uma porcentagem, né? Então não é só do Santos, mas mesmo assim a fatia maior é do clube, com certeza. Mas tem a ver com o Neymar, porque toda casa de apostas vai querer atrelar a marca dela ao lado da do Neymar, né? Então, quer dizer, aí acaba rolando algum comercial, etc e tal. Então, por isso que elas querem realmente pagar um valor maior ao Santos. Lógico, o clube é muito grande. O Santos hoje tá disparado em redes sociais. É o terceiro clube disparado em redes sociais no Brasil. Só perde pro Flamengo e pro Corinthians. E tá perto ali. Então o Santos hoje ele atinge um público muito grande.
Por isso que o Santos também, a sua camisa tá cada vez mais valiosa. Mas a gente sabe que tem assim a ver um pouco com o Neymar. Mas é importante, é bom, o Neymar tá no Santos, né? Ninguém sabe até quando, mas tá lá. E o Santos vai assinar esse contrato que pode ser até o final da Copa. Ainda não foi revelado quantos anos seria, mas principalmente no começo seria até a final da Copa de 2026, beleza? Então vamos aguardar que vai ter novidade. Então no dia 14 será anunciado o novo patrocínio Master do Santos. Por enquanto a Novibet está na frente, mas pode haver uma reviravolta e ser superada por uma outra que vai anunciar então o espaço maior da camisa do Santos, beleza? Agora eu queria falar sobre negociações do Santos, gente, porque todo mundo sabe que o Julio Furch, centroavante do Santos, tem um problema que ele tá sentado nesse contrato que ele tem com o Santos, tá? Porque ele não está sendo aproveitado, já sabíamos que ele não seria aproveitado nessa temporada, ele está já praticamente em final de carreira, só que ele tem um contrato em vigor com o Santos, e o que acontece? Ele, Furch, ele recebeu uma sondagem para virar uma proposta do Juventude, só que tem um problema. Ele não quis, ele rejeitou essa proposta. O Santos via com bons olhos, lógico, se livrar do Furch, né? E ele não quis nem ouvir a proposta do Juventude. Pô, o Juventude tá na Série A do brasileiro, né? Tipo assim, não é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, não. Mas tá na Série A, pô. Se ele tivesse pretensão ainda na carreira dele, gente, futebolística, ele falava, não, eu vou pro Juventude. Eu vou jogar, vou ter oportunidade. Vou meter gol lá. Mas por que ele não quer? Porque ele já tá em final de carreira, então ele vai aposentar. Aí ganha 1 milhão no Santos, ganha mais que o Tiquinho Soares, mais que o David Washington, que são os centroavantes que estão sendo aproveitados no elenco. O cara ganha 1 milhão, ele fala, eu saí do Santos pra quê? Tô quase me aposentando, vou ficar até o final do contrato, recebo essa grana e vou embora. Ele não quer jogar na Juventude, buscar essa oportunidade de jogar a Série A. Para ele não é vantagem. Então ele vai ficar no Santos, não quis aceitar a proposta, não quis ouvir, nem ouvir. E o Santos, que via com bons olhos para tentar se livrar dele, não vai conseguir. Então o Julio Furch fica no Santos porque o Juventude tem interesse e ele descartou, não quis nem ouvir e falou ao staff dele que ele não quer sair e quer permanecer no Santos. Então, vai fazer o quê? Não tem como se livrar do Julio Furch nesse momento e o Santos fica com esse jogador aí no elenco, sentado no contrato. Um cara que vai se aposentar e tá lá em Santos de férias, curtindo a praia, dinheiro no bolso. Jogar? Pra quê? Infelizmente. E você tem contrato, você tem que cumprir. Senão você tem que continuar pagando. Ele não quer jogar no Juventude, não quer sair, vai ter que ficar, beleza? Infelizmente. Fazer o quê? Esses contratos que fica o jogador amarrado ao clube, beleza? E outro jogador também que a gente queria falar aqui é sobre o Guilherme, o amado da torcida. O Guilherme, camisa 11, né? Tá aí o ponta do Santos, o Guilherme. Então, gente, o que acontece? Todo mundo sabe que ele tá numa má fase novamente. O Guilherme teve uma boa fase no Paulistão, foi artilheiro. Só que na Série B da temporada passada, ele teve altos e baixos, e o baixo dele durou várias rodadas que ele teve uma péssima fase na Série B. Então a gente falava, o Guilherme é um bom atacante? É um bom atacante. Só que o Guilherme, ele voltou a ser Guilherme. Normal, um jogador mediano normal. Entendeu? Então o que acontece? O Santos tem propostas pelo Guilherme. E o Santos quer ouvir essas propostas, está disposto já para a próxima janela de negociações, que está fechada nesse momento. Então o Santos diz que já chegou propostas, tem propostas na mão pelo Guilherme, mas vai aguardar abrir a janela e aí vai estudar com carinho para vender o Guilherme. Porque, gente, tem que aproveitar. Se tiver a proposta boa para o Santos, para o jogador também, lógico, o Santos tem que vender. Porque o Guilherme é um jogador que eu falei mediano, o Caixinha defendeu ele, falou bem dele, porque realmente ele fez alguns gols no Paulista, foi artilheiro. Diz que o Guilherme, logicamente, além de ser um bom atacante, velocista, tenta o dribles e a jogada, o Guilherme é aquele jogador que todo treinador gosta, que é o jogador de ataque que recompõe na defesa, que ajuda a marcar lateral. Então é por isso que o Caixinha gosta dele. O Guilherme pode ser que
a fase dele agora no Brasileiro, alguns jogos aí melhora, ele volta a fazer um gol aqui, um gol ali, mas sempre vai ter esse alto e baixo, né? Então é um jogador que o Santos sabe que você não pode contar, falar que é um jogador que você confia, é um jogador que vai desequilibrar para você, não vai. É um jogador mediano que tem propostas, mas o Santos tem que saber vender, né, gente? Porque eu vou pegar um exemplo aqui, o Santos vendeu o Lucas Barbosa de graça pro Red Bull Bragantino e pagou caro do Tassiano junto ao Bahia. Então, quer dizer, você pagou caro do Tassiano, um jogador que é o Guilherme melhor que o Tassiano, tem mais mercado que o Tassiano, joga de atacante, que vale muito mais. E o Tassiano, o Santos pagou 4 milhões e meio. O Lucas Barbosa, o Santos vendeu por 2 milhões. Então, quer dizer, quando for vender o Guilherme, tem que saber vender, pô. Vender por valores que sejam de acordo com a posição dele, que é atacante. Atacante vale mais. Entendeu? Então você tem que vender bem. Ninguém é contra o Santos vender o Guilherme, se aparecer proposta. Mas saber vender, repor a saída dele, contratar um atacante, porque se o Santos não investir na contratação, na reposição do Guilherme, o dinheiro evapora na Vila Belmiro, some, que ninguém vê onde vai parar. Nós temos exemplos e exemplos no Santos, a torcida sabe que jogadores que foram vendidos e ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. O Santos é um dos clubes que mais vendeu, mais arrecadou com negociações de atletas na história do futebol brasileiro. E ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Sempre evapora, some. Entendeu? Então, dinheiro na mão das pessoas que comandam o Santos, a gente sabe que some. Então tem que pegar o dinheiro e contratar um jogador para repor o Guilherme caso ele seja vendido. Senão a gente sabe o que acontece no final. Mas sou contra ser vendido o Guilherme? Não. Acho que ele é um jogador razoável, bom, e que ele tem mercado, e se a proposta for boa para ele, boa para o Santos, para mim, eu vejo que dá para repor ele com outro jogador, tá? Inclusive que o Santos já tem um elenco, que é o Soteldo, e depois pode buscar um outro jogador também no mercado. Beleza, gente? Então, o Guilherme, o Santos tem propostas e analisa para que ele possa ser negociado na próxima janela de transferências, e o Furque está lá sentado no contrato, e esse por enquanto tem que fazer. Não dá para se livrar dele e vai ter que continuar com o argentino lá de férias na Vila Belmiro, em Santos, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, deixa a opinião nos comentários, a gente volta com muito mais. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, eu fui!